Boa noite. Continuando o nosso estudo de negócios jurídicos, vamos começar a estudar hoje a classificação dos negócios jurídicos. Quero que vocês observem que a classificação do negócio jurídico ela não é única. O que significa isso? O mesmo negócio jurídico pode classificar-se de mais de uma forma. Tá certo? Então é importante que vocês entendam isso. Não é porque, por exemplo, o contrato de compra e venda foi classificado como um contrato bilateral que ele não possa ter outra classificação, como, por exemplo, um contrato intervivos. Tá certo? Então, o que é importante vocês atentarem? Que a classificação dos contratos ela não é única. Ou seja, ela não se faz de forma única. Então, o mesmo contrato pode ter mais de uma classificação. Isso é muito importante que vocês guardem. Então, vamos começar aí com o estudo da classificação do negócio jurídico. Primeira coisa que nós vamos ver, a classificação quanto ao número de participantes. Então, olha só, o que nós estamos dizendo aí? Quanto ao número de participantes, a classificação é de unilateral, bilateral e plurilateral. Unilateral. O declarante fez a vontade dele, atestou a vontade dele, exprimiu a vontade dele, o negócio jurídico está valendo. Então, quando eu assino uma nota promissória, falei a quem eu vou pagar e assinei, ela já está valendo, a pessoa já pode me cobrar, independentemente de qualquer manifestação do credor. Se eu faço um testamento, né, o meu beneficiário vai receber o testamento independente dele ter participado do testamento ou não. Ele não tem que aceitar a princípio, a menos que a doação seja onerosa. Já nos contratos bilaterais, eu preciso da conjugação da vontade de duas ou mais pessoas. Olha só, pessoas, mas sempre duas partes. Tá certo? Ele é bilateral, duas partes. Então, essas partes declaram a vontade delas, que, como eu disse aí, está escrito aí, são coincidentes, mas a motivação é distinta, e aí elas criam direitos e obrigações entre si que serão vinculados ao contrato. Então, olha só, contrato de locação, uma pessoa quer ceder o imóvel mediante remuneração, a outra pessoa quer usar o imóvel mediante remuneração, tá certo? Então, são vontades coincidentes, mas por motivações distintas. Nos contratos plurilaterais, a gente tem mais de duas partes, três partes ou mais. Um bom exemplo que a gente pode dar de contrato multilateral é o contrato do jogador de futebol. Ele recebe uma parte é o jogador, ele recebe um valor salário do clube para jogar futebol, ele recebe direito de imagem de um patrocinador, ele recebe material esportivo de patrocinador ou para a utilização do material esportivo e divulgação desse material esportivo, ele recebe um valor. Então, nós podemos ter aí o jogador de futebol, o clube, a empresa televisiva que faz a transmissão ou utilização da imagem, mais o patrocinador. Então, por aí vocês vejam, existem pelo menos três partes. E cada uma delas, apesar de estarem no mesmo contrato, tem vinculação, direitos e obrigações diferentes. Então, o jogador em relação ao clube, ele deve jogar futebol, e o clube deve pagar o salário da assistência médica, normalmente. A televisão, ela ganha o direito de transmitir os jogos, mas paga o direito de imagem. O patrocinador fornece material esportivo para o jogador de futebol, mas o jogador de futebol ficou obrigado a usar. E se há divulgação, o material esportivo também paga
pela divulgação. Então, quanto ao número de participantes, pode ser unilateral, bilateral e plurilateral. Quanto ao modo de participação, a gente tem contrato e acordo. Olha, gente, muito cuidado com acordo. Desculpem. Muito cuidado com a questão do acordo. Por que isso? Nós estamos acostumados a chamar de acordo o que é conciliação. Quando nós fazemos um termo de conciliação, nós costumamos falar que fizemos um acordo. A classificação do negócio jurídico enquanto acordo, ela é aquela que depende de deliberação de vontades, votação. Um exemplo de negócio jurídico de acordo é a reunião de condomínio, tá certo? E também podemos ter aí o contrato, que é quando existem declarações de vontade que se harmonizam, né? E o contrato é o que a gente chama de contrato mesmo, tá certo? Você vai, é um documento que você faz em que as partes envolvidas declaram cada qual a sua vontade. Então, isso é um contrato, certo? Aí nós temos aí uma classificação também, essa é grande, ela é importante e interessante, dos contratos quanto ao objeto. O que significa isso? O que é esse objeto, Bruno? A classificação dos contratos quanto ao objeto é quanto à finalidade do contrato, né? Então, quando eu crio uma nova obrigação, né, o que é obrigação? Obrigação de dar, de fazer, de não fazer, tá certo? Vocês vão estudar isso no próximo semestre. Então, quando eu crio esse direito subjetivo, em que uma parte pode exigir da outra algum ato, alguma conduta, alguma prestação em dinheiro ou a realização de uma atividade, nós temos negócio jurídico obrigacional, né? Então, surge uma nova obrigação. Nos direitos reais, a gente vai falar que é aquela que diz respeito aos direitos reais, que nós já vimos quais são os direitos reais, né? Então, a gente vai ter a hipoteca, o penhor, a posse, a propriedade. Então, se refere-se a esse negócio jurídico, nós temos negócio jurídico real. Negócio jurídico familiar diz respeito ao estado civil da pessoa. Então, pode ser adoção, casamento, divórcio. E o sucessório, né? São aqueles que têm por objeto o bem de alguém em relação à morte. Então, nós temos aí o testamento, o inventário, tá certo? Esses bens a gente vai falar que são considerados, esses negócios jurídicos, desculpe, a gente vai falar que são considerados para fins sucessórios. Então, importante isso. Aí nós temos outras classificações aí. Então, olha só, vamos analisar isso aí. Hoje eu estou falando um pouco mais rápido, porque a aula ela é um pouco maior, tá? E aí a gente tem um tempo ilimitado. Então, olha só, quanto ao seu efeito, né, quanto ao efeito jurídico, ele pode ser obrigatório de disposição. Então, obrigatório cria um dever perante alguém. Olha lá os obrigacionais. E o de disposição? Declaração de vontade que atua em negócio já existente para modificar, transmitir ou extinguir. Um exemplo aí é o que transfere a propriedade de um imóvel, né? Escritura de compra e venda, ou transfere a propriedade de um bem imóvel, compra e venda de um veículo. É um negócio jurídico de disposição. Quanto à causa, e isso é importante a gente falar. Causais. As obrigações encontram ligadas à motivação do negócio. Um exemplo disso, o contrato de locação, né? A obrigação de pagar o aluguel depende da obrigação de utilizar o imóvel.
Olha só que interessante. Então, se eu tenho, o proprietário me cede o imóvel para que eu use e não se opõe ao meu uso, eu tenho a obrigação de pagar aluguel. Então, vamos falar aí da pandemia. Alguns lojistas falando que não vão pagar o aluguel porque não estão podendo usar o imóvel que alugaram para a loja. Ora, estão usando sim. O material está guardado no imóvel. O imóvel está sendo usado. Tá certo? O objetivo da empresa não está sendo realizado, mas o do contrato de locação, sim. Se não desejar pagar o aluguel, tem que sair. Existem outras considerações? Existem. Podemos fazer, sim, mas não contra a causa. E abstrata é quando, após a realização do negócio, a obrigação retira, né? Então, a obrigação ela se diferencia da motivação. Então, olha só. Quando você paga, compra alguma coisa e paga com cheque. E aí o bem que foi entregue a você está com algum defeito e você susta o cheque. Esse cheque foi passado a terceiro. O terceiro pode executar o cheque? Pode, porque a emissão do cheque ela se desvincula, né, da compra que você fez. Você pode depois ir no PROCON, reclamar da compra, entrar com ação contra o comerciante, mas você não pode sustar o cheque. Ah, Monoto, mas o banco faz, sim, mas não retira do terceiro o direito de cobrar o cheque, tá certo? E pode até caber aí indenização. Quanto às vantagens, são onerosos ou comutativos. Aí, olha só, onerosos. Quando as partes obrigam mutuamente, existe contraprestação. Então, o oneroso sempre tem prestação e contraprestação. Eu tenho um direito e tenho um dever. Só que esse oneroso ele pode ser comutativo ou aleatório. No comutativo, eu posso perceber a equivalência das prestações, eu posso perceber qual é a obrigação e qual é o direito no momento da realização do contrato. No aleatório, que é oneroso, mas é aleatório, eu só vou, a contraprestação depende do evento futuro incerto. Exemplo disso, seguro. Eu pago o seguro, mas o que eu segurei, eu só vou receber a indenização se ela se perder. Os contratos gratuitos, apenas uma das partes possui obrigação. Exemplo de contrato gratuito que nós podemos citar aí, o testamento. Então, olha só, estou passando para vocês essas classificações e vocês estão vendo que muitas vezes, quando eu cito exemplo, eu estou repetindo exemplos. E é isso mesmo que eu quero. Repetir os exemplos, tá bom? Para vocês saberem que esses contratos podem ter mais de uma classificação. E aí, a gente tem o contrato, né, a classificação dos contratos quanto à forma, que eles podem ser formais ou não formais. Formais, aqueles que a lei estipula o modo de realização, já estudamos isso no artigo 104, e não formais, aqueles que podem realizar-se por qualquer forma, desde que não contraria, né, desde que não seja proibido por lei. Olha só, não confundam forma com jeito. Quando eu digo forma, eu estou falando em contrato escrito, contrato verbal, instrumento público, instrumento privado, até gesto. Mas eu não posso fazer de qualquer jeito, eu tenho que tomar os cuidados para que ele tenha validade e legitimidade. Quanto à época da produção dos efeitos, né, os negócios jurídicos podem ser intervivos ou mortis causa. Intervivos são aqueles que vão buscar os efeitos ainda na vida dos contratantes. Então, a gente tem contrato de compra e venda, aluguel, etc. Os mortis causa são aqueles que apenas vão produzir efeito após a morte. Exemplo dele aí, o testamento, certo? E quanto ao tipo de negócio jurídico, né, quanto à tipicidade, a gente pode falar que os negócios jurídicos são típicos ou atípicos.
típicos, aqueles que são regulamentados por lei, compra e venda, aluguel, comodato, e atípicos, aqueles que, olha só, mesmo que sejam nomeados por lei, né, a lei não especifica o modo da realização do contrato. Um exemplo disso que a gente tem hoje é o contrato de franquia, tá certo? Então, com isso, nós terminamos a classificação dos contratos. Eu vou deixar algumas atividades para vocês fazerem e lembrar a vocês essa atividade que eu vou deixar no nosso portal, ela está valendo nota, tá certo? Eu vou especificar a data para entregar, vocês vão fazer essa atividade apenas lá para o dia 24 e a gente vai dar uma semana, tá, para vocês entregarem. Então até o dia 1º, dia 1º é feriado, então vamos colocar aí até o dia 4 de abril, 4 de maio, tá certo? Gente, boa noite a todos, fiquem em paz aí e bons estudos para vocês.